Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos na nossa 24ª Semana Espírita. Hoje, em especial, é a comemoração do nascimento do nosso querido Allan Kardec, né? Dia 3 de outubro. Quantos anos faria Kardec? Quem vai saber para mim? Quantos anos faria Kardec hoje? Quanto? 219 anos. Eu chego lá um dia. Nossa Semana Espírita desse ano, né? Ela tem o tema Mediunidade com Jesus e Kardec, né? Mais alto assim? Não está vendo muito som? Está abafado? Melhorou assim? Eu vou ver se eu aumento lá então, né? Você olha lá para mim, Fernando? É bom que a gente vai testando para quando chegar o Afonso não ter problema de escutar. Mas vamos lá. Então é Mediunidade com Jesus e Kardec. Ontem nós tivemos uma palestra fantástica do... Melhorou? Ah, que bom. Do Oswino Souza, que foi sobre a importância do conhecimento espírita na prática da mediunidade. E hoje nós temos o nosso querido Afonso Chagas, né, que vai falar para a gente sobre mediunidade e moral. Amanhã vamos ter nosso querido Valdemar falando sobre considerações sobre a mediunidade curadora. O Emerson Pedersoli, na quinta-feira, falando sobre mediunidade e disciplina. O Elimar Chagas, mediunidade e oração, na sexta-feira. E no sábado, às 16h30, nós temos o querido Célio Allan Kardec para falar: dai de graça o que de graça recebestes. Né? Então, vamos dar início aos trabalhos de hoje. Vou chamar, então, o Fernando para a prece inicial e a apresentação do Afonso. Obrigado. Boa noite. Então, vamos fechar os nossos olhos, ficar bem tranquilo, sintonizando com as vibrações da casa, né? Agradecendo, Senhor, por mais essa semana comemorativa, em especial pela data de hoje, por estarmos aqui presentes, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos envolva nas melhores vibrações, envolva com muito carinho o Afonso, que vai falar para nós, e cada um de nós também, para que ouçamos e registremos aquilo que for mais útil na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, na nossa transformação moral. Que a noite transcorra em Teu nome, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, levando essas bênçãos para onde formos. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Com muita alegria em nossos corações, nos encontramos reunidos sob a tutela do Evangelho do Cristo para estabelecer uma conexão de coração para coração e podermos, nesta conexão, criar um campo onde a dimensão espiritual que repousa no trabalho do Evangelho do Cristo possa nutrir nossas almas, amparando-nos na caminhada, sustentando-nos nessa travessia tão longa, tão necessária, de espíritos imaturos para a maturidade espiritual. Hoje, saudando o codificador, seu aniversário já foi falado, dia 3 de outubro, nós trabalharemos o assunto da mediunidade associado ao processo que define a moral, a regra do bem proceder. Vamos avaliar alguns aspectos dentro da mediunidade e suas consequências para fazer cada vez mais importante e desafiador em nossa intimidade o assumir o compromisso ético-moral diante da vida. Claro que, quando nós conversamos isso entre nós, parceiros, dentro da homogeneidade do nosso trabalho,
dentro da mesma linha de pensamento, nós estamos conversando aquele assunto que todos sabemos. Mas o nosso propósito não é conversar somente entre nós, é fecundar, é lançar sementes psíquicas no campo social, irradiar do nosso núcleo para toda a sociedade. Quando o evangelista Lucas recebe a atribuição de Paulo de Tarso para escrever o evangelho, que Paulo queria escrever e não pôde, não teve tempo, e as injunções históricas e espirituais direcionaram para Lucas, Lucas, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele endereça aquela carta ao excelentíssimo Teófilo. Theo, Deus. Filo é amigo. O excelentíssimo, o excelente amigo de Deus, recebe aquela carta e está escrito assim: depois de ter havido minuciosamente pesquisado os assuntos, catalogado e expressado graficamente, eu envio a ti, Teófilo, para que estejas sabendo de todas as coisas que já sabemos, mas para que estejais certos dela. Em outras palavras, é assim: nós, quando conversamos entre nós o assunto que todos já sabemos, é cada vez mais para garantir em nossa intimidade a certeza deste conteúdo. Mas agora, com a revelação espírita, a coisa ainda vai um pouco além, ou muito mais além. O nosso pensamento perpassa pelo pensamento da coletividade. E o pensamento da coletividade perpassa pelo nosso. Aprendemos isso no livro Pensamento e Vida, capítulo 8 e 9, capítulo Associação e Sugestão. Estamos conectados. E quando irradiamos uma onda pelo nosso pensamento, que carreia a nossa emoção, que carreia o sentimento, essa onda ela percorre o âmbito de atuação dela e atinge aqueles que estão na mesma faixa vibratória. De maneira que, se nós irradiarmos pensamento de negatividade, nós estamos apenas somando aquilo que já tem. Mas quando nós lançamos o pensamento da certeza, do conteúdo que estudamos cotidianamente, e segurança com o lastro da vivência, logicamente nós levamos uma mensagem diferente no coletivo. Por isso Jesus diz, quando conversa com Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele fecunda. A palavra pneuma no grego, ela tem acepção tanto de vento como espírito. Allan Kardec vai dizer no livro dos Médiuns, no item 159, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos, é médium. Por esse motivo, ele é médium. A mediunidade é uma faculdade humana e natural. É uma faculdade que possibilita ao ser humano entrar em relação com outro ser humano, desencarnado ou encarnado. Geralmente usamos o termo mediunidade para os desencarnados. Mas podemos relacionar além do verbo, além do campo visual, físico, dos sentidos objetivos, podemos relacionar de forma energética, eletromagnética, pensamento a pensamento, sentimento a sentimento. Onda criadora, ainda que distorcida, e as que constroem, com onda criadora. E este movimento de intercâmbio, ele está presente constantemente em nossas vidas. Dentro do plano objetivo da mediunidade, nesse número 159, de Allan Kardec, e também no livro O Consolador, nós aprendemos que existem aqueles que têm tarefa definida no plano da prática mediúnica, no sentir mais aguçado da presença espiritual, na captação da onda espiritual com maior profundidade.
Mas quando lançamos uma onda geral, que também está lá nesse número 159 e no Consolador, nós vamos dizer que todos os seres humanos, trabalhando o campo da telepatia, da inspiração, da intuição, somos médiuns e estamos em constante diálogo uns com os outros. De maneira que o nosso pensamento é a soma do pensamento de todos que nos visitam pelas linhas da sintonia. Quando completou 50 dias após a Páscoa, no ano 33, todos os anos tinha nessa festa, a festa do Pentecoste, mas no ano 33, que foi o ano da crucificação de Jesus, 50 dias após a Páscoa, na festa do Pentecoste, em dado momento, ali nas adjacências do templo, os discípulos do Senhor, todos estavam presentes nessa festa, e outros circunstantes, entraram em transe mediúnico e começaram a expressar, cada um no idioma particular, determinadas expressões de orientação espiritual. E houve um xiste ali de um e de outro, dizendo que eles estavam cheios de mosto. Eram 9 horas da manhã, eles estavam embriagados. Naquele momento, Simão Pedro, rompendo com todas as barreiras que até então tinha movimentado a sua intimidade, Simão Pedro delineando em si o projeto daquele que iria conduzir o grupo, daquele que deveria ser o orientador, a base primeira do grupo dos trabalhadores do Cristo em campo operacional na terra, ele toma a palavra e diz que não tem mosto, mas que aquilo estava representando, na prática, um marco. O profeta Joel, no Antigo Testamento, ele escreveu que nos últimos dias, o Senhor Deus diz, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Vossas servas e vossos servos também profetizarão. O profeta Joel apresentou no Antigo Testamento uma mensagem que foi retomada por Simão Pedro no dia do Pentecostes e que depois será retomada na terceira revelação, no sentido de ampliar o horizonte de entendimento da humanidade sobre este processo que é a conexão, a comunicação, o diálogo de espírito para espírito. Quando Emmanuel é perguntado no livro Consolador, na questão 382, sobre esse processo da mediunidade, ele recorda dizendo que a mediunidade é aquela luz que seria derramada na carne, a apresentar expressões novas de revelação, de ampliação para toda a comunidade. Com esta base, nós vamos começar a entender, ou pensar, ou refletir, o caráter progressivo do despertar mediúnico, da expressão de mediunidade para a humanidade. Nunca foi da mesma maneira. Nos tempos antes do Cristo, nós tínhamos alguns iniciados egípcios, outros iniciados hindus, a escola de mediunidade grega, os grandes profetas hebreus, mas o povo, de uma maneira geral, não participava deste conteúdo, que era vedado, apenas estudado nas escolas de iniciados. O povo permanecia sempre na ignorância, mas executando. Relação, sem conhecimento. Quando Jesus esteve na Terra, Jesus vai fazer uma grande mudança no padrão de relacionamento de todos nós, encarnados e desencarnados. No dia da ressurreição, às 18 horas, os discípulos reunidos, os 10, Tomé não estava,
os discípulos reunidos, com medo dos judeus, num ambiente fechado, o Cristo manifesta em meio deles e traz-lhes a palavra da paz. Emmanuel comenta este versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 9. E Emmanuel diz assim, neste Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9. Vou pegar alguns pedaços dele textualmente para nos ajudar. Primeiro parágrafo. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. A partir deste dia, a humanidade foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Ela não tinha antes? Tinha. Só que era uma relação empírica. Chamamos isso mediunismo. Uma mediunidade natural, sem orientação espiritual, eu digo do povo, da grande massa, porque os iniciados, de alguma maneira, tinham suas orientações. Os profetas, de alguma maneira, tinham suas orientações. Quando nós vemos a história de Jeremias, e quando conseguimos ver algum filme, porque os irmãos protestantes fizeram alguns filmes sobre Jeremias, uma mediunidade missionária atormentada ao mesmo tempo. O Jeremias todo atormentado com a manifestação da mediunidade dele diante do povo hebreu, diante dos reis de Israel. Isso é antes do Cristo. Mas após esse momento, a humanidade foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Continua Emmanuel. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura. Proibição formal. Livro de Deuteronômio. Em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Vai ter uma consideração, depois ele diz assim, depois dessa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A profecia de Joel, ela está repetida 3 momentos diferentes na história da tradição judaico-cristã espírita. Momento judaico, Joel, cristã com Pedro e espírita no resgate que Emmanuel está fazendo desta mensagem, que a codificação, de uma maneira geral, ela faz esse resgate. E com esse texto, Emmanuel vai marcando um momento. Nós tínhamos mediunidade? Claro. Mediunidade antes do Cristo era de forma empírica, já falamos disso. Após o Cristo, a humanidade é digna das relações. As orientações, elas vão chegando gradativamente, mas em dado momento da era cristã, o cristianismo virou instituição oficial do Estado e, com isso, ele perdeu a relação de identidade simples, de intercâmbio, entre vários outros aspectos, trabalhando só da mediunidade. Reencarnação, causa e efeito. A cristandade, quando virou instituição, perdeu a relação. Então, nós tivemos uma atrofia na relação espiritual entre encarnados e desencarnados. As caças às bruxas na Idade Medieval travaram o fenômeno de manifestação simples em manifestação como se fosse um crime. E a terceira etapa, ela surge com o Espiritismo, onde, no século XIX, em 1853, James Bride desenvolve as teses, ele era dentista, odontólogo, ele desenvolve os primeiros processos do hipnotismo e vulgariza para o povo, porque hipnotismo é feito desde sempre. O problema é que nós estamos vendo o grupo, o coletivo, e começa a apresentar as bases da hipnose, da relação, onde uma mente pode direcionar sobre uma outra mente,
tendo uma influência, às vezes, muito decisiva naquela mente que é a mente que recebe a indução. No mesmo período, Kardec vai lançar o Livro dos Espíritos e a revelação espírita vai nos apresentar a relação entre encarnados e desencarnados. A mediunidade volta à baila no plano do coletivo. É a terceira etapa. Então, nós temos uma antes do Cristo, outra do Cristo até o século XIX e uma relação após o século XIX. Isso eu trato da relação entre o encarnado e o desencarnado, relação mediúnica. Allan Kardec vai dizer o seguinte, capítulo 23, né, do Livro dos Médiuns. Um dos maiores escolhos, dos maiores óbices, das maiores dificuldades da mediunidade é a obsessão. Porque ela aproveita os ascendentes mediúnicos, o obsessor aproveita os ascendentes mediúnicos para acessar a mente do obsidiado, aquele que será obsidiado. Então, nós, por dedução, nesses aspectos, nós vamos ver, existia obsessão no mundo desde que o mundo é mundo, o ser humano está aqui. Mas ela acontecia de uma forma também natural, por um processo de relacionamento vinculado pelas linhas da sintonia, sem que o obsessor tivesse pleno conhecimento do que ele estava fazendo. Quando nós lemos as literaturas de obsessão, o rei Nabucodonosor, não é, tendo um momento ali de subjugação e andando como um quadrúpede durante algum tempo, e outras tantas patologias psíquicas dentro do campo da obsessão, antes do Cristo, nós vamos ver um movimento que acontecia natural. Emmanuel vai falar para nós lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, capítulo da obsessão. Considerando a mediunidade e sintonia, a obsessão são forças inferiores retratando-se entre si. Então, antes do Cristo, nós tínhamos o processo da obsessão, num sentido em que o desencarnado não saberia dizer como que ele obsidiava o encarnado, se pensava nessa linha direta assim. Mas ele fazia, mas não tinha conhecimento técnico. Com a chegada do Cristo e a abertura da mediunidade, a humanidade considerada digna do exercício da mediunidade, logicamente, na época do Cristo, não, aqueles espíritos que obsediavam todos aqueles que Jesus curou e outros tantos, eles faziam aquilo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Era a linha de atração. Mas, à medida em que Paulo escreve na Carta aos Coríntios uma orientação de como relacionar com os carismas, com os dons, com a mediunidade, abre um precedente novo na história cristã. Os discípulos, antes de Paulo, já começavam a aprender a fazer um trabalho de desobsessão. O Atos dos Apóstolos narra determinada pessoa que quis fazer uma desobsessão sem ter autoridade moral. Ele recebeu impactos dolorosos dos obsessores, mas não sabiam a técnica. Mas agiam, criavam um processo de desequilíbrio no coletivo. Falamos da Idade Medieval, um período em que a mediunidade ela foi perseguida, os médiuns foram perseguidos, não podia ter manifestação espiritual era sinônimo de bruxaria e eram perseguidos. Então, com isso, a obsessão continuou e nós não tínhamos a técnica. Porém, nós entramos no século XIX. O século XIX é aquele momento em que um novo alvorecer, um novo impacto da relação criatura-criatura, não é um novo impacto, não, uma nova dimensão deste impacto, dessa relação, manifesta-se na Terra. Só que agora nós temos um problema. A mediunidade não é mais segredo. A mediunidade não é mais de uma escola fechada. Ela não pertence mais a um grupo, a um núcleo, a um instituto.
Ela não pertence à escola grega de iniciados, às pitonisas gregas, não pertence. A relação da hipnose é da ciência. E a mediunidade é ciência também. O espiritismo é ciência. Está divulgado, está vulgarizado. Exige daquele que vai exercitar a mediunidade, a partir de então, um conhecimento de causa e uma prática consciente, que chamamos mediunidade com Jesus. Então, nós temos a mediunidade antes do Cristo e a mediunidade depois do Cristo, no conhecimento. Porque na época de Jesus até agora, século XIX, ainda era uma mediunidade sem nenhum conhecimento técnico, teórico, nada que orientava. Mas a partir do século XIX nós temos. Acontece que os obsessores também aprenderam a técnica da obsessão. Os executores da perseguição espiritual aprenderam como acessar a mente humana, gastando menos energia e tendo maior êxito. Porque antes era obsessão direta. Gastava muita energia, consumia muita energia, com pouco êxito. E agora, no século XXI que vivemos no planeta, onde a palavra pandemia está em moda, nós vivemos na Terra uma verdadeira pandemia de obsessão. Os obsidiados trabalham naturalmente, voltam para casa, cumprem suas funções, lidam com todas as coisas da sociedade e uma minoria ínfima frequenta o hospital psiquiátrico. A maioria é dito cidadão respeitável, cumprindo as suas obrigações. Mas obsidiados, nutrindo o astral inferior, sem saber exatamente o que está acontecendo. Quem já leu o livro Ação e Reação, de André Luiz, em dado momento, o instrutor do livro, junto com André Luiz, estão dialogando com dois irmãos que estavam obsidiando a família deles, Clarindo e Leonel. E o Clarindo e o Leonel vão dizer assim, eles não sabiam quem era nem André Luiz, nem quem era o instrutor. Ora, nós aprendemos lá na Escola dos Vingadores, tem Escola dos Vingadores, não é o Capitão América. Não é o Capitão América, nem o Homem de Ferro, nem o poderoso Thor. Na Escola dos Vingadores, no umbral, nós aprendemos que a melhor maneira de acessar a mente do encarnado é encontrar o seu desejo fundamental, seu ponto-chave. Nós estamos dizendo assim, nós não perdemos tempo com coisa miúda. Nós vamos no ponto-chave. Estimulamos o egoísmo, o orgulho e a vaidade no ponto-chave. E conseguimos tudo o que queremos do nosso, agora, um joguete das nossas mãos. Vez por outra, na sociedade humana, nós inventamos um chavão, né? Agora é assim, sextou. Para nós, sextou é ir lá para o Manuel Felipe Santiago, ou vir para cá, fazer a tarefa. Mas muita gente não é. E a onda continua, né? Vez por outra falamos assim, eu estou correndo atrás do prejuízo. O prejuízo está querendo ir embora, está lá na Avenida do Contorno. Eu descendo de skate aqui, querendo ir atrás do prejuízo. São ondas que vêm e vão nos pegando coletivamente e vamos no espírito de manada, de massa, de massificação, reproduzindo. Isso é obsessão coletiva. Vai falar assim, essa é uma palavra que não tem perigo, bobagem. Tem muito perigo. A técnica da obsessão, atualmente, ela nos pega de todos os lados. Alguém que já experimentou, não sei se alguém conhece aqui, o Instagram. Alguém que experimentar assistir um vídeo no Instagram. Eu vou ficar aqui 3 minutos. 3 horas. Com percepção de 3 minutos. Entramos e nos perdemos ali. Há muito tempo atrás, nós tínhamos um amigo, ele está encarnado ainda, mas ele falava assim, Afonso, eu nunca vou enviar para você um link do YouTube. Para ninguém.
Eu vou baixar o vídeo e mando. Porque se eu mandar o link, eu perco. Que hora que você abrir para ver o que te mandei, aparece 1000. E nós somos chamados. Eu não sei se alguém já fez uma experiência dessa. Na hora que entra para ver uma coisa, uma coisinha só no YouTube, onde nós não paramos. Gente. Isso é uma obsessão. Por que é obsessão? Não estamos aqui querendo demonizar os aparelhos nem a tecnologia. É o uso inadequado dela. Nós dizemos que não temos tempo, nós dizemos que temos tanta coisa que fazer, mas o tempo que dedicamos a determinadas questões que não produzem, eles nos pegam. Nos anos, logo quando começou a internet, e quando aqueles aparelhos gigantes ainda nas empresas, começou a chegar na nossa casa, fizeram uma pesquisa, 65% do uso de internet no planeta estava adstrita à pornografia. 60%, nós temos agora 8 bilhões de pessoas. 4 bilhões e 800 mil estavam acessando pornografia diariamente. Se sabemos que a mente irradia e captura, o que vai acontecer conosco? Como que a onda vai pesar na intimidade? Nos tempos de polaridade política, de briga e discussão política que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, como que pesa essa energia na mente de um e de outro? Nós abrimos o WhatsApp, um parente mandou uma mensagem, nós já brigamos com ele. Isso é obsessão. Mas por que nós estamos dizendo todas essas questões? Porque Allan Kardec, no capítulo 20 do livro dos Médiuns, ele vai dizer lá sobre a questão moral, da influência moral do médium. Até então, século XIX, a mediunidade ela era perseguida, despertou, mas ninguém nunca vinculou aquilo com o aspecto moral. A mediunidade era um fenômeno. Um fenômeno. Nas escolas de mediunismo que ainda existem, é um fenômeno que acontece naturalmente. Não está ligado ao problema moral. Mas quando Allan Kardec começa, ele vai fazer uma série de entrevistas, de perguntas, aos benfeitores espirituais que vão responder. A mediunidade e a moral têm alguma coisa a ver? Né? Olha, a mediunidade é um fenômeno natural, um fenômeno humano. Então, ela independe, enquanto fenômeno, independe da moral. Ela acontece em qualquer um, em qualquer classe social, em qualquer idade, em todas as idades, pode manifestar. Mas o uso da mediunidade está absolutamente, diretamente ligado à questão moral. Quando nós olhamos o nosso componente social, a humanidade que veio emergindo nessa época de transição planetária, do século XIX para cá, nós nos aprimoramos demais na técnica, nos especializamos muito na inteligência, conseguimos decodificar muitas das ciências no campo teórico filosófico. Mas o nosso componente moral de conduta, não moral de fala, a moral de conduta, permanece ainda do século XVIII. E a moral do século XVIII era assim: desde que não descubram, está tudo certo. Se ninguém descobrir, está certo. Ainda vivemos um aspecto de moral fachada, mas na intimidade, no ato correto, a nossa moral ainda é perigosa. Debaixo dos panos. Alguém chega, eu tenho que desligar o telefone, não quero que o outro veja. E vivemos a era, a palavra da moda, né, da modernidade, é o fake news, da notícia. O fake, a mentira. E esse plano, ele nos coloca em relação essencial com aqueles que sintonizam com aquilo que nós sintonizamos. Ou nós sintonizamos com aquilo que está no coletivo. O Evangelho, vamos falar o Evangelho agora não, a doutrina espírita, as obras subsidiárias da doutrina espírita, elas nos mostram na experiência prática, né, principalmente a obra de André Luiz e a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, ela nos mostra na realidade quem somos, o que somos, tal qual somos, depois da desencarnação.
Ou seja, não tem como eu fingir no mundo espiritual. Aqui também não tem, mas eu posso fingir, né? Nós podemos fingir uns para os outros aqui. Mas quando estamos na relação espiritual, nós não temos como fingir. E muitas vezes nós acreditávamos que estávamos cumprindo uma coisa correta, e às vezes, na maior parte, a conduta não correspondia, estávamos obsidiados, perseguidos, e chegamos no mundo espiritual falidos, fracassados, ou pelo menos com dificuldades. Quando o assunto tange ao componente moral, perpassando a história da humanidade, que vai desenvolver o campo moral a partir do Cristo, Jesus inseriu na sociedade humana o perdão, diz aqui o texto de Emmanuel que nós lemos. Ele suavizou a lei da proibição de relacionamento com os mortos, que são os vivos do além. E também ele suavizou a pena da justiça, olho por olho, dente por dente, inserindo o perdão, a misericórdia, inserindo o amor. Então, esta inserção do amor, ela abre o componente ético, moral, para o coletivo humano. O Cristo ficou ignorado, e agora o Espiritismo tem uma missão, que é a revivescência. Só pode reviver algo que esteja morto. Não tem jeito de trazer à vida algo que está vivo. Então, estava morto. E essa revivescência que o Espiritismo faz do cristianismo, ele está estruturalmente calcado na relação moral. Não apenas teórica, filosófica, de manifestação externa da forma, mas a essencialidade eu-tu, da substância que rege a relação. E aí, o conteúdo moral não é fazer pieguismo religioso. No livro Missionários da Luz, capítulo 2, o instrutor Alexandre está inaugurando André Luiz numa temática que ainda é uma novidade, mas que vai ser mais bem conhecida doravante, que é a glândula pineal. Para a ciência, a glândula pineal não tem a expressão que nós entendemos que ela tem. A hipófise, para a ciência, ainda é maior que a glândula pineal. A glândula pineal é a grande governadora de todo o cosmos, da interação psíquica do perispírito com o corpo físico, da mente com o perispírito e com o corpo físico. A hipófise é uma gerente, é uma executora. A glândula pineal é que é a organizadora, é a governadora. A ciência ainda não conhece totalmente, já vem desmembrando gradativamente. Naquele estudo da epífise lá, o livro de 1945, o André Luiz vai aprendendo com o instrutor e ele, em dado momento, diz assim: André, renúncia, abnegação, misericórdia, compreensão, perdão, não são meras palavras de clichê religioso. Não estamos fazendo pieguismo religioso. São expressões de libertação da alma. Acontece que a instituição religiosa no planeta, de alguma maneira, mais no mundo ocidental, que deteve a linha do evangelho nas mãos, fez destas palavras uma banalização. Expressou palavras, mas não expressou essência. E no mundo, e agora vamos tirar um pouquinho do Brasil e pensar mais na Europa e na América do Norte, mundo ocidental, o Evangelho de Jesus não tem valor. Na América ainda tem, na América do Norte ainda tem uma tradição férrea da Igreja Evangélica Protestante. Mas na Europa, declinou. É apenas um problema de Estado, da religião. Então, quando se usa esses termos de Bíblia, do ensinamento do Evangelho, ele não tem ressonância no coletivo, mas não por isso as pessoas não deixam de ter relacionamento mediúnico. Estamos sofrendo obsessões. Então, nós que estamos na escola espírita, estudando mediunidade, e olha, só um parêntese, andaram uma onda
de entendimento circulou por um tempo no nosso meio, de que a mediunidade já tinha ultrapassado, que já tinha ultrapassado aquilo, que não ia ter, agora nós já entendemos mais, era só mental, não tinha mais... Falei, o negócio nem começou. Nem começou. Ou já começou, não é? Mas começou, ainda está em embrionária a manifestação. Nós estamos despreparados. Algum tempo atrás tiveram manifestações mediúnicas nas escolas, no Amazonas, começou em Manaus, depois foi em várias escolas, e o pessoal ficou assustado porque não sabia como lidar com aquilo. Nós precisamos nos preparar, porque o despertar mediúnico do coletivo, ele vem aumentando progressivamente, sensivelmente, gradativamente, só que está encontrando um ser humano despreparado, teoricamente, e mais ainda despreparado do ponto de vista moral. No livro Os Mensageiros, no capítulo 5, o instrutor Telésforo, o Telésforo foi um papa, ele foi o 7º papa na linhagem após Pedro. E agora ele é orientador espiritual na cidade de Nosso Lar, pelo menos naquela época ele era. Ele vai fazer uma palestra preparando o grupo que ali estava, que eram estudantes, aprendizes. André Luiz estava naquele dia chegando àquela escola, preparando para o estudo da ciência psíquica. Em dado momento da palestra dele, que vai capítulo 5 e 6, no capítulo 5, na parte do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, nós estamos em 43, a Segunda Guerra Mundial está caminhando para o fim, vai acabar em 45. Nós teremos uma grande encarnação de espíritos a partir da década de 40, né, de 50. A multiplicação de gente aqui na Terra foi muito grande, só para dar um dado. Em 1950, nós tínhamos 2 bilhões e 400 milhões de encarnados no planeta. Tínhamos cerca de 21 bilhões e 600 milhões de desencarnados. 10% encarnado, 90% desencarnado. Nos anos 2000, 50 anos depois, encarnado eram 6 bilhões e 400 milhões. Então, diminuiu os desencarnados. Hoje, em novembro, ano passado, dia 15 de novembro, nós atingimos 8 bilhões de gente aqui na Terra. 8 bilhões. A cada ano são 70 milhões de pessoas a mais no planeta, encarnado. Então, nós temos 1/3 encarnado, 8 bilhões, e 2/3 desencarnado, 16 bilhões. Está vindo para a Terra todo mundo, claro. Né? A longevidade, o nascimento em massa, né? A quantidade, 400 mil espíritos nascem por dia no planeta. E morre 240 mil pessoas. São 160 mil pessoas a mais no planeta por dia. Esse movimento, aí o que está dizendo lá o Telésforo no livro Os Mensageiros? 1943 está falando o seguinte, olha, a mente humana está resolvendo o problema da técnica. A mente humana está, a cada dia, ampliando o poder que ela tem sobre a tecnologia, sobre a relação, filosofia, pensamento, tudo. Com isso, a mente humana está aproximando muito das regiões espirituais mais próximas da crosta, que nós chamamos, aprendemos com o André Luiz, de umbral. Esta aproximação, ela quebra uma barreira que existia de relacionamento. Ela existia, mas frágil, né? Não é tão intensa. Mas, ao quebrar, nós teremos uma grande invasão da mente desencarnada sobre a mente encarnada. O primeiro fenômeno que veio após guerra foi o fenômeno da depressão. Juntamente com a depressão, os jovens da Inglaterra e dos Estados Unidos na sexo, droga e rock and roll. E isso atingiu o coletivo inteiro. A ponto de hoje, jovens universitários e outros tantos, capitaneados por quais inteligências nós não sabemos, propondo descriminalizar a maconha, descriminalizar aborto, descriminalizar isso, descriminalizar... E é só descriminalizar as coisas. Nenhuma reflexão. Porque tem que... São ondas sutis que vão atingindo o nosso coletivo, gerando um quantum,
onde está presente uma humanidade muito horizontal, com quase nada vertical. E o nosso componente, então, da influência moral do médium, ele vai fazer todo um sentido nesta relação do trato com a vida. Nós não vamos para a praça condenar nada, nem ninguém, nem pregar nada. Nada obstante, temos algumas marchas aí contra o aborto, mas não é isso que nós estamos falando. Nós não vamos ficar pregando palavras virtuosas, mas nós vamos começar um movimento que já teve início, começar a execução dele na prática do amor legítimo nas relações uns com os outros. Para isso, nós precisamos ter uma segurança, que é o grande problema do religioso. Nós não podemos ter medo das emoções que sentimos. Elas são genuínas em nós. A emoção não foi colocada, ela está lá. A emoção é a nossa realidade. A emoção é aquilo que reage a uma determinada cena. Nós precisamos aprender a dar diretriz às emoções, dar ordenação às emoções, dar uma diretriz. Um dos grandes problemas do religioso, todos nós somos, é que na relação com a nossa consanguinidade, com a nossa parentela, alguém faz uma cena e nós desagradamos, ficamos irritados. Mentalmente nós brigamos com ele. O ficar irritado, sentir emoção, está normal, está natural, é uma reação. O gerar briga com ele e continuar na briga é que nós não deveríamos fazer. Então nós sofremos, não porque estamos brigando, sofremos porque sentimos. Temos que aprender que o sentir, ele faz parte da engrenagem. E por enquanto nós não vamos mudar o sentir, mas nós podemos mudar a orientação. Então Emmanuel diz assim, livro Pensamento e Vida, o capítulo da vontade. Em verdade, a vontade não pode impedir a reflexão de forças, são iguais. Mas ela pode dar uma diretriz nova nos elementos que ela administra. E ela administra o desejo, ela administra a inteligência, ela administra a imaginação e ela administra a memória. A vontade ainda nossa, ela é muito leve, muito frágil, diante das insinuações do desejo, diante da inteligência. Nós não queremos pensar um negócio, aquele pensamento está vindo na hora da prece. Está fazendo a prece no culto lá, vem um pensamento invasor, um pensamento que não tem nada a ver. A gente capturar 3 minutos nele, a hora que lembra da prece, volta ali. Se a prece durar mais que 3 minutos, né? 30 segundos, e aí tenta sair do pensamento, aquele pensamento fica enrodilhando. E os benfeitores espirituais, eles nos conhecem, sabem como funcionamos e estão nos orientando. E um outro parênteses para poder dar sequência nessa ideia aqui. Nós encontramos irmãos que estão lendo a obra de Emmanuel hoje, de André Luiz hoje, olha a data e fala, esse aqui foi escrito em 1940, 1950, está ultrapassado. Quando eles escreveram justamente pensando 50, 60, 70, 80, 100 anos à frente. No último capítulo do livro A Grande Síntese, o espírito que escreveu através do Pedro Baldo diz assim, é uma semente lançada com extrema antecedência no horizonte da humanidade. Se fosse escrever as obras, aquelas obras de Chico Xavier, da década de 30, 40, 50, hoje, o Chico Xavier não encontraria, talvez, facilidade de poder escrever. Teria resistência muito grande. Teve resistência na época, mas foi uma resistência fraterna. Hoje nós teríamos uma resistência muito complexa. O índice de xiita, entre aspas, na internet hoje, vigiando qualquer expressão que seja falada, ela é muito grande. Então, o que os benfeitores estão dizendo quando eles nos conhecem? Emmanuel fala assim, todo mundo conhece, porque já foi estudado aqui e tem sido lido.
O reflexo esboça a emotividade. Ou seja, uma cena que vivemos, ela mexe na nossa emoção. Não tem como não acontecer assim. Vai mexer na emoção. A emoção, a emotividade, plasma a ideia. A ideia é o início do pensamento lógico, cognitivo, o pensamento racional, a ideia. A ideia determina a atitude e palavra que comandam as ações. Então, nessa ordem, o reflexo, esboçar a emoção, nós aprendemos com Emmanuel, é determinístico. A emoção é a reação natural que temos com aquela cena. Aquilo é legítimo, está estruturado nas nossas vivências passadas. Tem toda a sustentação no nosso subconsciente. Nós não vamos conseguir eliminá-los. Mas nós podemos, a partir da ideia, isso que é bonito dentro do Espiritismo, não vem nos condenar na negatividade, mas vem nos estimular no trabalho positivo. A partir da ideia, nós podemos dar uma nova diretriz. O pensamento de ódio chega, nós podemos envolver na palavra, no pensamento, na ideia, pensamento, palavra e atitude amorosa. O rancor chegou, podemos fazer um louvor, né? E qualquer outra expressão de negatividade que chegue, nós podemos dar uma nova diretriz. Isto é a moral que o Evangelho propõe e que todos nós, médiuns, precisamos aprender a trabalhar para fazer o movimento de verticalidade. Nesse livro Os Mensageiros, André Luiz está conversando com os orientadores e, em dado momento, alguém fala, daqui, da nossa escola de formação do Centro dos Mensageiros, partem diariamente para a Terra milhares de candidatos a médium. André Luiz fala assim, nossa, então na Terra o serviço de espiritualidade está muito desenvolvido. O instrutor diz para ele assim, enganas-te. Entre a promessa e a realização, nós temos uma grande lacuna. Entre aquilo que foi planejado e aquilo que é executado, nós temos uma grande diferença. E aí, logo em seguida, André Luiz vai ter contato com alguns médiuns que tiveram aqui na Terra e que tiveram as suas vivências comprometidas, e eles vão contar, porque o maior prazer, um dos maiores prazeres que o espírito tem no mundo espiritual é contar o fracasso dele aqui na Terra. Eu falei, eu estou com uma vergonha danada de ter que contar com meus familiares e eles descobriram certa negatividade em mim. Mas ao chegar lá, eu vou chamar todo mundo para contar, não é? É assim que tem acontecido. Quando o irmão Jacó, em nosso lar, ele estava lá já tinha um tempo, mas ele estava com a saudade de uma pessoa. Ele tinha vários amigos, encontrou todos os amigos, mas faltava um. Um que é diferente, especial. A hora que foi levado para lá, para o doutor Bezerra de Menezes. Mas para ele, faltava Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio mora lá em Sírios, com Maria de Nazaré. Faz parte da equipe de Maria de Nazaré, em Sírios. O doutor Bezerra de Menezes ficou aqui na Terra, Bittencourt foi. Desde muito tempo. E aí o Bittencourt prometeu que iria visitá-lo no tempo adequado. Então, depois de um período, fizeram uma organização, uma festa, para celebrar um período de tempo do Frederico Figner, né, o irmão Jacó, em nosso lar, lá na cidade que ele estava. E ia chegar e ter a presença, ele ainda não sabia, do Bittencourt Sampaio. Então, começa a acontecer a festa. Lá estão centenas de amigos, eu não sei quantos eram. Todos conheciam ele e todos estavam ali celebrando com ele. Em dado momento, uma estrela do infinito aporta o ambiente, tem lá uma bola, né, gigante, e aquela estrela em forma de luz, daqui a pouco ela tem uma neblina, ela toma forma humana, é Bittencourt Sampaio que manifesta. Quando o Frederico Figner viu o Bittencourt Sampaio, ele se jogou ao chão e contou assim, em pouco tempo, os pecados todos que ele fez aqui na Terra. Ô, gente, se você chamar para fazer uma festa, não é mesmo? E o dono da festa começar a falar os pecados dele, todo mundo vai embora. Ninguém fica, não é? Aí ele fala, chora, e o Bittencourt Sampaio vai lá, levanta e diz assim, fizeste muito bem
nos revelando a sua intimidade. Olha que coisa bonita, gente. Psicólogo, né? Fizeste muito bem, isso vai te aliviar bastante. Imagina a vergonha que ele ficou, porque espontaneamente saiu. Diante da luz, ele não conseguiu sustentar aquilo que ele vinha sustentando até então. Né? Mas nós precisamos não esperar desencarnar para fazer isso, não. Nós podemos, por agora, começar a fazer o trabalho do autoconhecimento. Uma investigação sincera. Olha para você ver. Isso começa com Pitágoras, na escola de Delfos, o espírito Apolo, né, o deus Apolo, não é o espírito, é Deus, um deus chamado Apolo, e Deus Apolo, da mitologia para os gregos, não mente, ele deu a primeira orientação sobre o conhece-te mesmo. Sócrates viu aquilo, vulgarizou o ensinamento, Santo Agostinho retomou isso no século XIX, propondo a todos nós espíritos e a humanidade inteira, levar em ação o autoconhecimento, o trabalho do autoconhecimento. Às vezes eu falo isso na palestra, falo, você está em defasagem com o seu trabalho de autoconhecimento. Porque é muito fácil falar, mas é muito difícil exercitar o trabalho do autoconhecimento. Mas sem ele, nós não saberemos verdadeiramente quais as ondas estão nos afetando, quais as ondas energéticas estão nos pegando. O que acontece conosco quando nós vemos uma cena na televisão? O adversário político aparece na televisão falando alguma coisa. O que acontece na nossa intimidade? Quais as vibrações nós emitimos? Aí nós justificamos, ele é adversário. Estamos no futebol, o atacante adversário faz um gol. Qual o sentimento que temos para com ele? Não é? O trabalho do autoconhecimento, ele vai desenvolver em nós a habilidade de filtrar a nossa emocionalidade, né, a nossa emotividade, e dar uma nova direção a ela sem brigarmos com o que foi, mas construindo um ser novo, um homem novo, um jeito novo. O apóstolo Paulo tem várias expressões sobre isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem velho cede espaço para o homem novo. Antes, eu desejava uma coisa, fazia outra. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu pratico. Mas agora eu prossigo para o alvo. Agora eu tenho um alvo e vou até ele. E nessa frase do alvo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: deixando para trás as coisas que lá ficam, prossigo para o alvo. Então, nós que estamos buscando agora o âmbito moral para a nossa prática mediúnica, que lembremos, ela é cotidiana, constante, a todo instante. Nós ligamos o rádio, está ouvindo a notícia, começamos a pensar sobre aquela notícia. Quantas pessoas estão pensando naquela notícia? Eu levava minha sobrinha para a escola, subia a Rua da Bahia, aqui até ali na igreja de Lourdes. Aí ela ligava na rádio Jovem Pan. Aí fala assim, em Belo Horizonte, 1.500.000 pessoas assistem Jovem Pan. Eu falei, nossa senhora, está todo mundo agora assistindo. Aí eu voltava na Itatiaia falava assim, 2 milhões de pessoas estão seguindo a Itatiaia. Aí punha na outra rádio, 3 milhões. Ô, gente, está todo mundo ouvindo rádio. Não está, né? Mas vamos pensar. Só que quando aquela onda está rodando, todas as mentes que estão sintonizadas estão em comunhão. Em maior ou menor escala. Se somos mentes passivas, nós recebemos. Todos recebem. Mas o caráter passivo, ele é mais recebedor. O caráter ativo, ele é mais irradiador. O Livro dos Espíritos diz que o bem é tímido e o mal audacioso. Então, o mal audacioso que irradia, ele influencia e impacta a nossa timidez no bem. E nós nos cedemos e nos quedamos atabalhoados, cada onda criadora. Imagina, pensando no campo de multidão, pensando na ética, essa questão moral. Num dia de eliminação de alguém no Big Brother Brasil. Nós temos 100 milhões de votos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Metade do Brasil votou. É claro que teve gente que votou mais vezes, só pensando assim um número, né? Sem entrar no mérito. E não é crítica aqui, é só constatação para material didático para a gente refletir.
Mesmo que nós não estejamos assistindo, o impacto vibratório está chegando. É perigoso numa reunião mediúnica o médium dar passividade sobre a eliminação do Big Brother. Chama animismo. Que o Cazuza morreu, escreveu o livro. Raul Seixas morreu, escreveu o livro. John Lennon morreu, escreveu o livro. Está todo mundo escrevendo livro. Mediunidade empírica. É do instinto do médium. Capta uma onda ali, alguém achou ele interessante, escreve. Ivone Pereira escreve no livro Recordações da Mediunidade. O amigo beletrista. O espírito aproximou dela e falou assim, eu quero escrever. Preciso escrever. Eu tinha muita coisa para contar, eu não concordo com certas coisas na Terra, que eu quero falar, eu quero escrever. E ela ficou amiga dele, mas ela não aceitou a proposta dele. E os espíritos deixaram, Charles, doutor Bezerra de Menezes, para que ela pudesse fazer a escolha. Ela estava em prova. Porque quem já leu a história de Ivone Pereira, desde a noite de São Bartolomeu até 1900, foi um espírito que atrapalhou a história dela muitas vezes, em desobediência ético-moral. Casava com um, ficava com outro e namorava um terceiro. E eu não falo isso aqui para criticá-la, né? De maneira nenhuma. Se for olhar o meu passado, é muito pior do que o dela, mas é só para trazer a ideia da personagem, em desequilíbrios, vários desequilíbrios, 2 suicídios. Em 1900 ela nasce para viver até 1942. 42 anos faltava para a última encarnação que ela suicidou. Se ela estivesse vivendo bem, o projeto podia estender um pouco. Ela viveu tão bem que ela foi até 1984, mais 42. Ivone cumpriu aquele negócio que Jesus fala. Se pediu para ir 1 milha, vai 2. Ela dobrou a meta. Ela foi. Então, quando o beletrista chegou, era um momento de crise na vida dela, e ele propôs, mostrou tanto de livro que ele tinha, que ele podia escrever, mas ela preferiu ficar com a orientação espiritual. O que eu vou escrever tem que produzir algo, tem que comunicar algo. Não é apenas escrever, não é apenas literatura, não é apenas livro lançado. Nós entramos na livraria, tem milhares de títulos. Não é apenas isso. Tem que produzir, tem que fecundar em campo construtivo. Essa é a moral. Esse é o campo moral que o Espiritismo nos propõe para vencermos a pandemia obsessiva que nos visita cotidianamente. Agora que está chegando os últimos dias da transição planetária, nós vemos aí vários líderes religiosos das várias organizações, católico, protestante, espírita, falando todos do Apocalipse, desses últimos momentos, né, dos dominadores, das dominações, de todas essas ideias que circulam. É fato. Mas o nosso trabalho é de conseguirmos, nas várias atividades que temos, na relação no nosso templo, na relação social, conseguirmos, sem ser pieguismo, conseguimos inserir a mensagem nova de redenção. Trazer a mensagem do Evangelho em espírito e verdade, em experiência saudável e sensível, para que todas as mentes possam encontrar a nutrição espiritual. Estamos famintos, estamos com fome, temos fome e sede, e temos buscado saciar nossa fome e sede em coisas. E a cada dia uma novidade. E elas são boas do ponto de vista externo, do ponto de vista do movimento do corpo, do ponto de vista da relação humana, elas são muito boas, mas elas não nutrem a alma. E a nossa fome é de espírito, a nossa fome é de alma. Nesse capítulo 20 do Livro dos Médiuns, sobre o problema moral, da influência moral do médium, em dado momento, Kardec vai perguntar assim, olha, muitas vezes um médium recebe muitas comunicações repetidas.
Os Espíritos dizem, muitas vezes nós repetimos o texto para alertar o médium, o grupo. E aí Kardec vai desdobrando as perguntas e em dado momento o Espírito responde diz assim, olha, a mediunidade e o Espiritismo, ele está no mundo, mas o objetivo não é um grupo, é a humanidade. O trabalho do Espiritismo é com a humanidade, está no Livro dos Médiuns, no item da moral. Porque se nós formos discutir tecnologia com o mundo, nós somos levados, nós usamos, nós somos usuários. Mas no campo moral, ela não está na mão de um ou de outro. É a arguição interna, é intimidade, é projeto de relação da pessoa com ela mesma, com o ambiente, em tempo real, onde ela estiver, no momento singular dela, em cada cena. E o que vai acontecer quando nós começarmos a olhar? Nós vamos ficar escandalizados com tanto de coisa negativa que nós temos. Mas o que os benfeitores têm dito para nós, não escandalizeis com os problemas. Buscar uma nova diretriz mental, busca um novo alvo. Altera o padrão, tudo começa com a semente, tudo começa com um. O semeador lançou a semente, ela caiu em vários terrenos, mas ela vai atingir um momento que é a terra boa. Vamos caminhar para a terra boa. O fermento, né? Aquele pouco de fermento que leveda a massa inteira, isso é a moral. É a qualificação. A massa, as 3 medidas de farinha, são estruturas da vida. Quaisquer das estruturas da vida. Perispírito, corpo, espírito. Primeira, segunda, terceira revelação, não importa. São 3 estruturas das várias questões da vida. Mas o fermento é a qualificação da onda que circula, que permeia todo aquele conteúdo nutritivo. E a mediunidade, a cada dia ela vai ampliar. A cada dia nós estamos mais sensíveis à onda que nos visita. Lembra que lá no livro, todas que eu citei aqui, mas do livro Os Mensageiros, o instrutor Telésforo, ele está dizendo que, desde a década de 40 para frente, 50, né, após-guerra, nós estaríamos em maior comunicação mental com as esferas mais imediatas da Terra. E observamos tudo que está no planeta sem condenar, mas encontrando uma equação de como agir. A mediunidade com Jesus não condena o mundo. A mediunidade com Jesus fecunda o mundo. Ela traz uma semente nova. Né? Eu venci o mundo, disse o Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não é vencer o mundo externo, é o mundo interno. Nosso trabalho agora é de acessar a onda criadora que permeia o superconsciente. Jesus fala isso no Evangelho, assim, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância, ela sustenta, ela segura, ela põe uma barreira no que vem do subconsciente. É o filtro. A oração, ela busca o anseio superior, o superconsciente. Vigiai e orai para não cair em tentação. E aí nós temos tentação, 2 maneiras de entender. Não é 2 maneiras de entender, 2 grandes dimensões de explicação. A primeira foi pelo apóstolo Tiago, quando ele diz na sua carta, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Pois cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Bem-aventurado é quando ele vigia, quando ele não cai. Porque nós somos atraídos e tentados naquilo que tem dentro de nós, concupiscência, ressonância interna. A coisa de fora mexeu aqui dentro. É um trabalho, é um exercício. Se nós vencermos, atingimos um patamar superior. Se nós cairmos, recuperamos, recomeçamos a lição novamente. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 711, Allan Kardec pergunta assim aos benfeitores:
É lícito ao homem usar as coisas da terra, viver das coisas da terra, dos bens materiais, usar o gozo dos bens materiais? Deus não imporia um direito sem dar a eles condições para isso, ou seja, é lícito usar. Tá. E aí Kardec pergunta, então, com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Por que Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Por que a coisa é boa, é gostosa? As coisas da matéria. Diz a resposta: para instigar ao homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Isso é 712. Letra A. Qual que é o objetivo dessa tentação? Diz o Espírito que responde: desenvolver-lhe a razão que deve preservar dos excessos. O uso é adequado, dentro daquela expressão de Paulo. Tudo é lícito, nem tudo convém. O que não convém passou do limite. Não deve, né? O abuso, o desuso. Então, o uso está adequado. A tentação é estimulante ao desenvolvimento da razão. Então, o que os Espíritos estão dizendo? Nós não estamos discutindo o que você está sentindo. Qual é a ressonância? Mas estamos provocando que haja uma razoabilidade, o uso da razão, a lógica, o bom senso, para não cair, não deixar a coisa acontecer porque ela se sentiu, porque ela movimentou. É muito comum, diante de um problema relacional, a gente perguntar a alguém a opinião e falar assim: segue seu coração. E a gente sabe o seguinte: não segue coração nessa hora, não. Segue o dever, segue a consciência. Não siga o dever, porque o coração, ele está envolvido, o coração aqui no campo emotividade, né? Ele está envolvido com a cena. Ele está aprisionado na onda. Então, se seguir o dever, é deslocar da onda emocional para o componente: o que eu devo fazer? Como que Jesus agiria? O que a ordem espiritual está dizendo? E, neste movimento, criar uma onda diferenciada, um movimento novo, um trabalho novo. Esse movimento do Evangelho, dentro da ordem ética e moral, vai nos ajudando a desvincular de grupos e a vincular com outros grupos. Desvincular de determinadas ondas e a vincular com outras ondas. No Evangelho de Marcos, quando Jesus expressou vigiai e orai, Marcos colocou mais um imperativo, antes do vigiai e do orai. E Emmanuel comenta isso, né? Ele colocou olhai. Então, assim, olhai, vigiai e orai. Porque a vigilância e a oração é um movimento íntimo. O olhai é aquele movimento que pega e capta tudo que está à volta. Vamos lembrar que Pedro era um pescador. E o signo da pesca é ir aquilo que está abaixo da tona d'água, retirar e trazer para a tona. Pescar um peixe. Que, em simbolismo, nós podemos interpretá-lo como buscar do inconsciente e trazer ao consciente. Pedro pescava os peixes, os bons levava para a feira, os ruins ele descartava. Emmanuel, quando envia uma carta, o Chico Xavier envia uma carta para o Vantuil de Freitas, onde Antônio Vantuil de Freitas, mandando os livros, precisava publicar os livros. E o Chico escreve assim: Emmanuel está dizendo que ele é um pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. Ele é a semelhança de um pescador que coloca os peixes na feira. Você, Vantuil, é o vendedor de peixe. Você vai selecionar. O que for útil, você põe para venda. O que não for, você descarta. Emmanuel manda essas mensagens lá para... Está no livro Testemunhos de Chico Xavier, que a Sueli escreveu, né? Então, nesse movimento, nós vamos pescar. O que for produtivo, permanecer. O que não for, ter coragem de descartar. Às vezes tem aquela roupa que nós queremos tirar do guarda-roupa, tem 5 anos, fazendo, acho que ano que vem vai fazer um frio que eu vou precisar de usar isso aqui. Acho que semana que vem, talvez... Tem 5 anos que não usa. Nós temos dificuldade. Então, quando emerge um desejo, ele é capturado por uma cena de fora, foi vista. E ele
é negativo para a nossa evolução, ele fica rodando. Nós tínhamos que ter coragem de tirar a nossa capa e avançar. Olhai, vigiai e orai. Conseguir acionar a mente nos seus departamentos fundamentais, do subconsciente e do superconsciente. No consciente, que é o campo operacional, é onde nós estamos. Costumo dizer no dia a dia as pessoas, o coração do outro é terra que ninguém vai. Mas o nosso coração é terra que nós devemos ir. Não temos que ir no coração do outro. Não temos que aferir o outro. Você me ama? Não precisa disso. Nós temos que aferir o que sentimos. Geralmente, nas relações, nós ficamos procurando alguém que seja bom para nós. Nós temos que perguntar assim, será que eu sou bom para? Será que, bom nesse sentido operacional, não aquele sentido qualificado que Jesus apresenta, será que eu sou bom para relacionar ali? Será que eu sou digno de relacionar ali? Esse é um campo fundamental. Mas ainda a nossa ética tem sido de olhar se o outro não está nos iludindo, se o outro... Não, nós é que temos que perguntar quanto que eu estou iludindo alguém? Quando eu estou manifestando, o que eu estou fazendo? É preciso tomar este cuidado interno, porque essa é a onda moral. Repetindo, nós não vamos falar isso na praça com todo mundo, mas nós vamos ter uma conduta. E a irradiação desta onda, uma vez lançada, ela percorre onde tem que percorrer, Deus sabe. Nós não sabemos para onde a nossa onda comunicará. O que ela vai comunicar, quem que ela vai visitar. Mas sabemos que ela visita. Uma onda frágil, ela vai e acaba rapidinho. Mas as ondas repetidas, elas cotidianamente repetidas, elas vão chegar aonde devem chegar. Quantos espíritos, depois de um tempo, manifestam na reunião e agradecem as preces que alguém fez por ele? Fazia prece aleatória, Ivone lia, fazia prece para os suicidas. Ela foi suicida. Ficou lá no hospital um tempo, no Vale dos Suicidas, sentiu a empatia, sabia disso. Então ela costumava sempre fazer oração pelos suicidas. E quantos ela pôde ajudar? Nós oramos pelos necessitados em vários ambientes. Eles estão recebendo a nossa prece. O que parece é que a nossa onda não chegou a lugar nenhum. Mas chegou. Então nós temos que ter essa certeza, como Teófilo aprendeu a ter a certeza com Lucas, nós precisamos ter essa certeza com os benfeitores que escrevem nos livros, que a onda irradiada, ela tem o poder e ela fecunda e ela ajuda a renovar. A Mônica virou santa porque de tanta indução ela conseguiu ajudar o filho dela a converter do paganismo a um santo. Santo Agostinho. O trabalho de Santa Mônica foi extremamente importante a conseguir fecundar o Agostinho para que ele mudasse o tônus vibratório dele, a desvinculação de onde ele estava para as novas vinculações. Esse é movimento espiritual. A revelação, ela propõe renovação, propõe uma nova adesão. E a revelação está em plena voga no planeta. Nós falamos aqui agora há pouco da pandemia de obsessão, falamos das influências todas que estão acontecendo, sutil, porque na época do Cristo a influência era toda desastrosa, né, de subjugação, era direto. Existe isso hoje, mas ainda não é uma escala gigante nesse sentido que nós estamos querendo falar da obsessão. Mas esta que nos afeta no coletivo, onde nós temos máscaras muito bem apresentadas, elas estão aí. Mas o nosso trabalho de evangelho é ir tirando as máscaras em nós mesmos, para gradativamente colocarmos uma onda nova, um jeito diferenciado, uma maneira que o evangelho sabe dizer qual, e que nós vamos aprendendo, de nos comportarmos. Às vezes, quando nós fazemos o culto do evangelho no lar, é uma loucura a gente fazer culto do evangelho lá com conhecido. Fazer palestra aqui que não tem parente nenhum aqui agora, é maravilhoso. É ótimo falar. Mas chega em casa e vai abrir uma página. Lê uma página, dá uma vergonha. Quando a gente erra, claro. Quem não errou, igual o grupo aqui, ninguém errou. Então, na hora que lê, está tudo certinho. Mas eu que tive alguns erros.
e eu tive testemunho do erro. Li a página, não sei porquê, abre a página e sai exatamente aquele negócio do assunto que foi do dia, né, da semana. Aí está lendo, dá uma vergonha, dá vontade de caçar um exemplo lá do Iraque, dá um exemplo lá do Japão, mas tem testemunha, não é? É assim que acontece. Nós temos o livro Jesus no Lar, e os discípulos estão lá discutindo, daqui a pouco Jesus traz uma mensagem, conta uma história. Gente, todo mundo vai embora. Acaba o culto naquela hora. Ninguém fica. É assim que tem que acontecer conosco. Até o dia que nós entendemos o seguinte: olha, recebemos a onda, ela movimentou, mas nós não vamos dar vazão a ela, nós vamos dar uma nova diretriz, uma diretriz saudável, filtrarmos aquela onda distorcida, transformando o ódio em amor, transformando a crítica, o rancor, em perdão, em louvor, em mensagem nova. No início vai parecer que nós estamos fazendo uma mentira, mas essa é a grande verdade. Porque às vezes nós estamos, diz o Espírito Militão Pacheco, através do Chico Xavier, o capítulo 18 do livro Espírito da Verdade. O Espiritismo pergunta, né? Faz várias considerações e fala assim: nós até agora temos sido fiéis à infidelidade. Eu sou assim, eu nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim. Não. Nós temos que ser fiéis à fidelidade. Sendo fiéis à infidelidade. Ou seja, é porque eu senti, eu tenho que fazer? Não. Então, influência moral do médium. Todos nós, médiuns diante da vida. Cada um no âmbito da sua ação. Cada um no âmbito que Jesus colocou para ser o sal da terra. Para ser a luz do mundo. Para dar sabor. O sal é para dar sabor. E a luz é para iluminar o caminho. A onda luminosa torna o caminho claro. Dá para perceber onde está andando. Mas se a luz for treva, queda. Mas se a luz for luz, é orientação. E o sal é para dar sabor. É para catalisar e dar sabor àquilo que está sendo feito. Então, nosso sal não pode ser insonso. O nosso sal precisa ser um sal nutridor, que dá sabor. Qual o sabor do Evangelho em nossas vidas? A influência moral do médium, e o Espírito Erasto vai dar uma mensagem sobre esse processo. E ele vai falar do grande problema, Kardec tratou disso antes, que tem perdido a todos nós, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E Allan Kardec, antes da mensagem do Erasto, ele escreve, ele diz assim: mais de uma vez tivemos que deplorar o termos elogiado um médium. O médium estava indo muito bem. Aí Kardec falou com ele: nossa, bom, você está trabalhando bem, os espíritos estão falando através de você, está muito bom. A moça achou que ela agora era Moisés, Elias, né? Que já ia de um carro de fogo para o paraíso. Ó. E aí Kardec deplorou isso, porque nós não sabemos lidar com o incentivo, não é? Por causa do orgulho. Mas nosso campo hoje, que olha o coletivo humano, somos todos de Jesus. Estamos chamados à obra da regeneração, na semeadura da mensagem nova, em espírito e verdade, em qualquer ambiente que estivermos. E sim, dado o momento, muitos vão acontecer, em que tivermos uma fragilidade, uma queda, ser capaz de levantar, erguer sobre os próprios passos e fazer novamente, fazer corretamente. Acertar o passo, acertar o rumo, qualificando a nossa interação psíquica, de maneira que, se alguém inferior a nós aproximar de nós, vai encontrar uma onda que o impeça de agir negativamente, mas mais ainda, a dar a ele uma nova visão de mundo. E também irradiarmos esta onda na fecundação do coletivo, por onde passarmos. É o que nós podemos deduzir e decodificar desse investimento moral. O Chico Xavier psicografou mais de 500 livros. 400 livros são de mensagens de orientação, tipo Jesus no Lar, Sinal Verde, Respostas da Vida.
400 livros, 400 livros falando da mesma coisa. Gente, a quantidade está dizendo o que é que nós precisamos fazer, não é? A orientação. O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec propõe a todos nós, é atentarmos para a parte moral. Kardec não deixou de discutir outras partes, mas ele deu uma primazia ao livro mais conhecido espírita, né, o livro mais vendido. Ele deu a primazia do campo moral, a definir a relação eu comigo mesmo, eu com o outro e, acima de tudo, eu com Deus. Nessa grande movimentação do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. É a onda nova, é o que falta no planeta. É o grande nutriente que está ausente, aguardando a cada um de nós, quando nos dispusermos a colocar esta onda em ação. Nós temos pensado sobre esse atual momento. O Cristo que veio foi o Cristo do amor, o Cristo da misericórdia, o Cristo do perdão. O Cristo que virá é o Cristo da seletividade entre bodes e ovelhas, entre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. É o Cristo que seleciona o grão bom para a regeneração e seleciona o grão do joio para um outro departamento de vida, para outros processos. Então, o nosso trabalho moral, ele dá sequência ao campo ético que o Cristo implantou para que ele, Cristo, possa fazer o trabalho seletivo diante da vida. Não somos nós os selecionadores. Jesus disse que nos tempos finais, na parábola do joio, ele mandaria os ceifeiros, e os ceifeiros iriam fazer a separação, em nome dele. Mas que nós, servos, que estávamos detectando o trigo, o bom grão com o mau grão, a nossa incumbência não era arrancar, não. Era deixar crescer. Na época, o ceifeiro é que vai cortar. Significa que o servo, todos nós que estamos em caminhada, devemos continuar cultivando dentro do campo do Senhor aquilo que aparecer. Agora, decodificando. Negatividade, eu não dou alimento. Positividade, eu dou alimento. Negatividade não alimentada, ela atrofia. Positividade alimentada, ela cresce, ela amplia, ela fortalece. Então, quando a negatividade aparecer, nós não vamos dar nutrição a ela. Quando a negatividade, a positividade que está ali latente, desabrochar, nós vamos nutri-la, vamos fecundá-la. Queridas irmãs, queridos irmãos, agradeço a atenção de todos, a paciência de todos conosco, neste momento, dessa onda espiritual, de trabalho intenso que o mundo espiritual nos proporciona, essa relação, para nutrirmos, nutridos e irradiarmos. Nós vamos orar? Podemos orar? Tem algum recado? Nós vamos orar agradecendo a Deus a misericórdia desta hora. Senhor, reunidos no cenáculo que invoca o Teu nome, em espírito e verdade, na conjugação dos dois planos da vida, nós, os encarnados, e tantos outros desencarnados, tarefeiros da casa, visitantes, irmanamos num hino de gratidão e elevamos as nossas preces ao Teu coração bendito, gratos pela vida, gratos pela mensagem espírita que elucida-nos, que nos dá um rumo certo e nos insufla o trabalho da renovação espiritual. E nesta gratidão, Senhor, sentindo nutridos pelo vosso amor,
nós queremos olhar de coração o coletivo humano que sente falta desta nutrição, que está carente, e queremos irradiar, Senhor, a essencialidade desta energia nutridora a cada um. Os trabalhadores que trabalham na tua seara bendita levarão esta mensagem aonde ela deve chegar, esta onda criadora. Mas nós, de nossa parte, irradiamos, como espelho refletindo o sol da imortalidade do teu amor, nós irradiamos esta onda criadora. Nos preparando para retornar aos nossos lares, vamos reencontrar muitos que lá nos aguardam, Senhor. Sejam para eles as expressões mais sinceras do nosso gesto de paz, de entendimento e de harmonia. Ainda hoje buscamos o sono do corpo físico para o descanso, nos preparando para novas atividades amanhã. E te pedimos, Senhor, que enquanto o corpo descansa, prepara-nos e como espírito possamos sair do nosso corpo e buscar aqueles ambientes onde encontraremos companheiros nossos a nos auxiliarem, a conjugarem conosco os esforços da renovação espiritual. Amplia em nós, Senhor, a capacidade da irradiação da onda moral, para que ela possa retratar o bem aqui na terra, em teu nome. Ajuda-nos a ter coragem e forças para diminuirmos, para não regarmos as nossas qualidades inferiores, a sermos capazes de domar as nossas más tendências, fazendo a nossa transformação moral. E ainda, Senhor, a todos aqueles que padecem dores nos hospitais, nos institutos de abrigo ao idoso, à criança, ao prisioneiro, que essa onda criadora possa atingir todos eles, levando esperança, levando paz, levando harmonia. E ainda despeça-nos mais uma vez em tua paz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Paz para todos. Muito obrigado, viu?